Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Power Mind. E aqui do nosso lado, nosso querido professor, caríssimo professor Rafael Guerreiro, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Graças a Deus, tudo bem. Satisfação enorme estar aqui novamente. Ótimo, e hoje nós vamos falar novamente, não com mesmo a mesma perspectiva, mas a gente vai falar novamente sobre agro brasileiro, sobre tecnologia e principalmente sobre negócios e venda. Nós vamos conversar hoje com o Carlos Ribeiro da Sensix, seja muito bem-vindo. Obrigado, Paulo, obrigado, Rafael, pelo convite. É um prazer aqui contar um pouquinho da nossa história aqui nesse bate-papo intenso. Um pouquinho dessa história que tem muita coisa pra gente contar, né? Vamos tentar resumir o máximo que der, né? No nosso backstage você estava contando que ele já foi aluno da UF também. Isso, é isso que eu pedi para ele começar contando. E o mais interessante é a importância, para nós é muito importante isso aqui na UFO, né? Uhum. Ele veio de longe, eu falei, como é que você veio parar aqui? Conta um pouquinho da história para nós. Bom, exatamente, na verdade eu sou de Imperatriz do Maranhão, tá? Eu durante o ensino médio ali, eu já tinha uma certeza muito grande que eu queria trabalhar com engenharia, né? Aquelas crianças meio traquina que fica, né, desmontando brinquedo para saber como é que funciona e tudo. Eu era desses. Fala aí, assim, pessoal, Imperatriz fica perto de onde? Cara, Imperatriz do Maranhão fica perto, dá 600 km de Palmas, 600 de São Luís, 600 de Belém, então assim, é bem centralizado ali, realmente é um ponto logístico muito importante, né, na região. A gente chama lá de região Tocantina do Maranhão, que é na região ali, tá bem na beira do rio Tocantins, e ali a gente tá na tríplice divisa entre Tocantins, Pará e Maranhão, né, e a segunda maior cidade hoje do Maranhão, né, então é um ponto muito importante. E em Imperatriz eu fiz, no ensino médio eu fiz um curso integrado, né, na época chamava Cefet, hoje chama IFMA, né, e eu fazia eletrotécnica junto com o ensino médio. E ali na eletrotécnica eu acabei intensificando um pouco essa questão de engenharia, especialidade principalmente na parte de eletrônica, né, que foi um pouco do que eu quis seguir em termos de estudos e carreira. E aí ali eu já defini o que eu queria fazer, comecei a pesquisar alguns cursos, né, que existiam de graduação. E aí eu me apaixonei com a engenharia mecatrônica, né? Isso em 2009, 2010. E aí tinham poucas universidades no Brasil que tinham o curso de engenharia mecatrônica. Na época era a UFO, a USP, né, ali principalmente em São Carlos, e a UNB, que eram assim as três que todo mundo falava, né? E aí eu acabei sofrendo uma influência de duas amigas, né, que já estudavam aqui. Uma fazia engenharia mecatrônica, era da segunda turma de mecatrônica, e a outra engenharia mecânica. E aí ela me falou da mecatrônica aqui, eu falei, putz, é para Uberlândia que eu quero ir, né? Então estudei bastante, né? Eu fiz várias universidades, vários vestibulares na época. Passei em alguns, passei na UFT para engenharia elétrica, passei na UFMA para elétrica também. Passei no IFGO também em controle de automação. Ganhei uma bolsa na Unip, 100% na época do Enem, e passei na UFO. A única que eu não passei foi no UNB. E aí eu consegui, né, assim, era bem nerd ali, né, naquela época ali de ensino médio, e consegui vir para cá. Meu pai ficou triste porque era a faculdade mais longe de Imperatriz, né. Nós estamos aqui a 1.700 quilômetros mais ou menos de Imperatriz. E meu pai doido porque eu fosse ali para mais pertinho, né, para o Tocantins ali, para Palmas pelo menos. Mas não, eu estava bem determinado para vir. Então passei e vim em 2010 para cá, né? Então tive uma trajetória muito feliz aqui, né, em Uberlândia, né? Fiquei em Uberlândia, conheci minha esposa aqui, fundei a Sensix, né, que a gente vai falar um pouquinho da história aqui também. E sua vida profissional aqui, como você começou trabalhando como estagiário em alguma empresa da área, ou a Sensix foi o seu primeiro negócio de cara que você já abriu? Legal. Eu sempre fui meio metido a empreendedor desde muito cedo, tá? Minha primeira empresa eu criei com 16 anos. Na época eu estava no ensino médio ainda. Já viu, não sei se vocês lembram, um tempo atrás que tinha aqueles sites que o cara ia tirar foto num evento e depois publicava no site. Aí tinha umas publicidades que a gente botava lá local, aí o cara pegava a foto, botava no Orkut. Você já foi esse fotógrafo? Eu, na verdade, eu coordenava os fotógrafos. Meus amigos queriam entrar de graça nas festas, né? Eu falei, quer entrar de graça nas festas? O cara já começou de CEO da empresa, você tá vendo, né, Matheus? Fundador e CEO. E aí, meus amigos, pô, quero demais. Os caras entravam no camarim lá dos shows super famosos, tirava foto e eles adoravam.
E eu vendia publicidade, né? Mas assim, primeiro negócio, sim, 16, 17 anos, assim, realmente ensino médio ali, mas eu sempre quis, né, empreender. Esse site chamava chegados.com, foi o primeiro Mas você ia nas empreendimento. festas também? Óbvio, né? Pô, mas aí né? eu chegava, já ia pro camarote, né? Porque eu era o dono era a imprensa, né? A mídia, né? Isso aí. Nos eventos. Então, aproveitei bastante nessa época, foi bem legal. Com o chegados.com, eu consegui aprender a fazer sites. E aí eu comecei a fazer os sites. Na época a gente usava o Dreamweaver, né? Que era um softwarezinho ali acho que era da Adobe. E aí eu criava os sites. Aí eu falei, Legal. já que eu fiz meu site, eu vou fazer site para empresas. Aí eu criei uma agência chamada Vox Criações Digitais. E aí eu comecei a fazer, cobrava ali uns 700, 800 reais, R$1.000 ali para fazer um site para uma empresa ali, porque estava bem na época de digitalização. O cara tinha uma empresa de turismo, sei lá, uma loja de calçado. Um monte de gente tinha empresa pequeno porte e viu necessidade de entrar. E aí eu comecei a ganhar meu dinheirinho aí, né? Empreendendo e tal. Quando eu vim mas muito focado ainda em seguir estudo, né? Fazer engenharia mecatrônica e tal. Passei, vim pra cá, continuei por um tempo. Fiz uns sites de alguns laboratórios aqui da UF também, né? Vamos fazer um site pro laboratório. Opa, tamo aí e tal. E a gente criava, gerava nota fiscalzinha avulsa lá, ia lá na prefeitura e tal, pra poder prestar o serviço. E aí foi como eu fui comprando minhas coisinhas, né? Em 2012, quando eu já tava aqui, eu vim em 2010 pra Uberlândia. Em 2012 eu abri uma startup, chegou aí um go livezinho, mas acabou sendo... Eu acabei tendo que pausar ela, porque em 2013 eu acabei tendo que ir para a França, eu já chego lá, mas era uma startup chamada Luxpari, tá? Era um conceito que misturava um pouco o Foursquare, que era uma rede social, era de geolocalização, né? Para você saber onde seus amigos estavam e tal, fazer check-in e tal, e uma mistura com o Simpla, que é hoje. Sei. Porque o Simpla era basicamente o ingresso, pra você entrar e tal, enfim, fazer toda aquela gestão. Então, a gente criou um pouco do conceito daquilo. Ali eu já tinha um sócio, que na época era o Pedro, que era do curso de Sistema de Informação, e eu da Engenharia Mecatrônica. A gente chegou a fazer um protótipo, mas aí, logo que a gente lançou ali, ainda estava muito no comecinho, tive a oportunidade de ir para a França, que era um negócio que eu queria também, desde um dos motivos de escolher a UFO, né, a Universidade Federal de Uberlândia, é pela parceria, que eu sei que é muito forte, principalmente no programa Braftec. Isso. Ah, né, então não foi pelo Ciência Sem Fronteira? Não. Na época que eu fui, que foi em 2013, 2014, o Ciência Sem Fronteira estava muito forte. Aí meio que o Braftec foi absorvido ali, meio que virou tudo um programa Mas só. a UFO tem essa tradição de muita parceria na Europa, sobretudo na França, com as engenharias. Com as engenharias, exatamente. A maioria dos alunos da engenharia fazem mobilidade internacional, né? O pessoal chama de intercâmbio. A graduação sanduíche, né? O pessoal fala. Essas duas França. amigas minhas também, que são de Imperatriz e fizeram o UF, né? Mecânico e mecatrônica, elas falaram, e isso foi uma das coisas que eu quis muito, né? Tanto que quando eu vim para Uberlândia, primeiro período ali, primeira semana, eu estava me inscrevendo já na escola de francês. Voltar. Você já se imaginou sendo responsável por dispositivos capazes de solucionar problemas ou realizar atividades de maneira independente, como os carros autônomos ou os robôs que atuam nas indústrias? Ou por desenvolver plataformas, mecanismos, aplicativos relacionados à segurança de dados, inteligência artificial e tecnologia da informação, conhecida popularmente como TI. Então, conheça o curso de Gestão da Informação da UFO. Se você é uma pessoa curiosa e se identifica com os meios digitais, com a tecnologia e quer atuar no mundo corporativo ou até mesmo empreender no seu próprio negócio, o curso de Gestão da Informação da Universidade Federal de Uberlândia é ideal para você. Por se tratar de uma área promissora, com alta demanda qualificada e, consequentemente, remuneração acima da média comparada com as outras profissões. O curso de bacharelado dura 4 anos e oferece 60 vagas a cada semestre. Nessa graduação, você aprende a elaborar e executar processos relacionados à automação de máquinas no geral, seja nas fábricas ou em qualquer outro setor da economia, bem como ser responsável pela gestão eficiente de ambientes computacionais e garantir a segurança da informação das empresas no meio digital. No curso você aprende ainda a elaborar estratégias e soluções que sejam eficazes e viáveis, que possam contribuir com a mobilidade das pessoas e melhorar a gestão das cidades inteligentes.
Além de ser responsável por fazer todas as migrações de informações, documentos, arquivos, recursos e aplicações de uma empresa para um ambiente digital seguro e compartilhado em rede, mais conhecida como nuvem. Na gestão da informação, você também pode liderar o projeto do desenvolvimento de um design de um site, sempre mantendo o foco na experiência de navegação do usuário para que o tempo de permanência numa página seja cada vez maior. Se formando em gestão da informação na UFO, você desenvolverá um senso crítico e analítico. Sabemos que a escolha da primeira profissão é um dos grandes desafios, e o curso de gestão da informação da UFO configura-se como uma excelente opção de carreira. Eu digo primeira profissão porque as pessoas que estão entrando agora, nesta fase, certamente terão uma ou várias profissões ao longo de sua vida profissional. Neste contexto, é muito importante que você encontre algo que lhe dê prazer e satisfação, para que tenha qualidade de vida e os resultados financeiros venham como consequência natural. Na era digital, sobretudo agora, no pós-pandemia, quando a tecnologia tornou-se presente em nossas vidas em todos os campos, o curso de gestão da informação da UFO se revela como uma das mais atraentes alternativas no mercado. No curso de gestão da informação, você vai aprender a fazer a investigação de dados, dispositivos e sistemas operacionais, com o objetivo de mapear possíveis evidências relacionadas a crimes cibernéticos, o que facilita a identificação de autores ou dos responsáveis. E até mesmo atuar como um hacker ético, ou seja, profissional que tem a complexa missão de usar os seus conhecimentos com o objetivo de proteger a segurança das informações, otimizando a tecnologia de uma empresa, evitando violações de sigilos. Diversas reportagens apontaram as 15 profissões mais promissoras do futuro, sendo que 13 delas estão relacionadas com a gestão da informação, o que confirma o amplo leque de oportunidades de atuação. Em outras palavras, isso significa que, dentre as diversas opções, certamente você encontrará aquela com maior afinidade. Como profissional da gestão da informação, você poderá trabalhar com a coleta, organização, análise e gestão de um volume de dados enorme para transformar em informações para a tomada de decisão. O curso de gestão da informação da UFO me preparou para o mercado de trabalho, formando um profissional multidisciplinar. Então hoje, pela gestão da informação, a gente consegue ver várias áreas, né? Dentre elas a parte de análise de dados, a parte comercial, a parte de computação. Isso, sem sombra de dúvidas, me ajudou a ter meu primeiro estágio, consequentemente participar de uma grande empresa aqui de Uberlândia, até hoje formar a minha empresa, que temos 26 funcionários trabalhando basicamente com análise de dados hoje. As atividades curriculares e extracurriculares da gestão da informação foram condizentes com o mercado de trabalho, principalmente a apoio consultoria, que foi uma das atividades que eu participei dentro da gestão da informação, a empresa júnior. Então, durante 3 anos eu tive uma vivência acadêmica, profissional simultaneamente, né? Que sem sombra de dúvidas 90% do profissional que eu sou hoje foi decorrente dessa atividade em si, além das monitorias, das iniciações científicas e também das matérias que prepararam para esse profissional. Se você está pensando em entrar na área de tecnologia, estatística, comercial, se você está em dúvida definitivamente qual dessas áreas você quer trabalhar, ou se você quer ser um profissional multidisciplinar, onde tem flexibilidade de atender várias demandas dentro do mercado, o curso de gestão da informação, sem sombra de dúvida, é um dos cursos que vai te formar para essas oportunidades, tá? Seja como profissional de desenvolvimento, né, na área de programação, seja como analista de dados, né, cientista de dados, ou até mesmo na parte de gestão, tomadas de decisões, ou todos eles simultaneamente, como nós fazemos hoje. Segundo os dados do MEC, atualmente no Brasil existem 5 instituições de ensino superior que oferecem o curso de gestão da informação. E o único que tem a nota máxima e a característica de combinar a gestão de negócios com a tecnologia da informação é o da UFO. Então já sabe o que fazer, né? Vem pra gestão da informação! Vem pra UFO! Na semana eu estava me inscrevendo já na escola de francês. Voltar nisso aí com você para mostrar para o pessoal que nos acompanha aqui. Legal. Quão importante é essa oportunidade de ir para o exterior quando está na graduação? Porque muda a perspectiva. Muda tudo, cara. Muda o resto da vida. Eu falo para minha esposa que, se Deus quiser, um dia meus filhos fazer uma faculdade, tiver a oportunidade de fazer uma graduação de sanduíche, tem que fazer. Tem que fazer. Porque é uma escola para a vida, na verdade. É importante, obviamente, a parte técnica de estudo na faculdade, mas se conhecer e ter contato com outras culturas diversas é um negócio que não tem valor, assim, em termos de como você abre a mente. Para mim, que sou empreendedor, abriu mais ainda. Tanto que a ideia da Sensei nasceu lá, né, quando eu morava lá na França. Tá? Então, assim, tu conheceu... E não é só a cultura do francês. A França é multicultural. Eu tinha muitos amigos da Argélia, do Congo, né? Muitos muçulmanos eram amigos, então tive muito contato com a cultura islâmica, então assim, com a religião. Então assim, é uma efervescência de conhecimento que vai muito além do que só a parte técnica, conhecer a parte de engenharia, né? Que é o que é a graduação sanduíche, que é o objetivo, né? Que você vai lá para poder estudar. Sim.
né? Então, assim, realmente foi uma oportunidade muito boa. Mas, assim, até encaixando a cronologia, né? Tive a Luxpare, aí em 2013, né, eu já estava ali indo para o 6º período. Eu tive essa oportunidade, né, de abrir o Braftec. Na época eram 6 vagas, né, das engenharias para ir para a França. Tem alguns pré-requisitos, né, que você tinha que preencher. Eu tinha todos, é um negócio que eu estava focado desde sempre. Inclusive a proficiência em francês, né? Que eu estudei 3 anos antes de conseguir. 6 vagas. Então, 6 vagas. Para quem não sabe como que funciona as coisas, que o CRA, que é a média, né? Exatamente. É muito importante. Por isso que, às vezes, o pessoal chega, principalmente um curso... A engenharia, mesmo caso nosso aqui da GI, que tem os cálculos, que são realmente um desafio, etc. Sim. E aí, às vezes, a pessoa vai deixando isso para depois. Então, é importante chegar ali no meio do curso, ali no 3º, 4º período, com um bom CRA, uma boa média, porque isso é o que vai abrir portas daí para frente. E tinha um requisito que me tirava o som, né? Aqui no Braftec você podia ter no máximo uma reprovação. No máximo uma. No 4º período, eu levei uma reprovaçãozinha ali na trave, em termodinâmica. Eu falei, putz, e agora? E agora, faço de novo, não faço? Eu falei, quer saber? Eu vou deixar a termodinâmica um pouco para depois, para não ter perigo. Ótimo. E aí eu fiz depois que eu voltei da França. Graças a Deus deu tudo certo e tal. Mas foi uma assim, e era um requisito que eu tive que fazer todo o meu planejamento de grade de matérias, né, baseados em como que eu queria evoluir a minha carreira acadêmica, né, até conseguir me formar. E você disse que lá na França você já teve a ideia da Sensix, né? Exato. Como é que foi essa ideia surgiu de lá? Tá, eu fui quando em 2013 eu fui para a França, eu tive a oportunidade para ir para o norte da França. Primeiro eu fiquei 2 meses numa cidade chamada Lille, que é uma metrópole ali, é uma cidade muito importante no norte da França e conecta bastante a Inglaterra, né, a Bélgica com Paris, né? Então Lille é uma cidade fantástica. Eu fiz 2 meses de intensivão de francês para ficar mais proficiente e depois eu fui morar em Valenciennes, que é uma cidade próxima ali, também na mesma região, em Nord-Pas-de-Calais. E aí lá eu estudei Génie Mécatronique, que é a engenharia mecatrônica deles, numa escola de engenharia. Tem um sistema um pouquinho diferente, porque lá eles têm as universités, aí tem as faculdades e tem as escolas de engenharia. Então, eu estudei na INSEAME, que é uma escola dentro da Université de Valenciennes, que depois eu até vi que mudou de nome, a Valenciennes virou outro, não sei o que lá. De vez em quando eu recebo algumas comunicações deles. E lá, cara, assim, eu gosto muito de eletrônica. E lá eu me especializei em microeletrônica, né? Na eletrônica eles fazem uns negócios a nível nano, micro, bem legal. Legal. Eu lembro até hoje do professor Dupont, né? Os meus coordenadores lá eram uns caras, professores sensacionais, sempre faziam questão de conectar muito bem, fazia a gente se sentir em casa. E aí eu fiz 6 meses de estudo e os outros 6 meses e um pouquinho eu tinha que fazer um estágio, né? E aí eu consegui uma oportunidade de trabalhar na Valorec, né? Que é uma empresa multinacional. Legal, né? Aqui no Brasil, inclusive, eles têm uma fábrica lá próxima a Belo Horizonte, numa joint venture que eles fizeram com a Sumitomo, né? E aí, lá eu trabalhei no centro de pesquisa, né? Da Valorec France. E o meu projeto especificamente era um projeto de desenvolvimento de um dispositivo eletrônico que automatizaria inspeções em algumas máquinas da Valorec, né? Valorec, para quem não sabe, produz tubos de aço sem solda de alta performance, normalmente é utilizado para extração de petróleo, para engenharias mais complexas, né? De estádios, etc. E aí foi uma baita experiência. Ali eu comecei a trabalhar com eletrônica de verdade mesmo, assim, pegando ali, soldando e fazendo conexões, fazendo projetos eletrônicos. E aí eu tive a felicidade de conhecer um amigo meu, francês, né, que era o Alexandre Maillard. Eu também lembro bastante, assim, foi um amigo muito próximo. E o Alexandre trabalhava lá e um dos hobbies dele era fazer drone. Ele queria, na verdade ele tinha lá uma cruzetinha, que ele botou uns motor e umas hélices e voava. Ele me chamava assim no sábado, no domingo, né, para poder
voar, ver aquilo ali, e ali eu me apaixonei. Eu falei, opa. E drone não era tão difundido igual hoje, né? Não, isso é 2013, cara. Bem restrito são ainda o 10 uso, anos, né? 11 anos. 2013, 14. E aí, eu também tive a oportunidade de começar a me conectar também com drones no projeto de fim de curso, né? Você tinha um projeto de fim de curso que você tinha que fazer na universidade, lá na escola de engenharia. E o meu projeto era justamente fazer um projeto de um drone, né? O meu projeto chamava Twin Copter, que era uma... Já viu aqueles helicópteros do Avatar que tem duas hélices laterais assim? Era um protótipo de um drone naquele modelo, né? E foi legal pra caramba, porque eu tive que fazer os projetos em equipe, eram 6 pessoas no time, tinha francês, tinha africano, tinha uma porrada de gente ali que a gente começou a trocar muita experiência legal, né? E aí eu falei, putz, eu quero trabalhar com isso. Então, quando eu voltar pro Brasil, eu tenho que pensar, eu já pensando no meu novo negócio, né? O que eu ia abrir, né? Eu falei, pô, alguma coisa com drone parece massa, parece legal. E aí eu voltei pro Brasil e aí eu fui tentar estudar. Putz, o que é o... Porque o mercado de drones é muito dinâmico, você pode usar no mercado de energia, no agronegócio, mineração, então uma porrada de segmentos que você pode trabalhar. Mas o negócio do Brasil é agronegócio, né, cara? Assim, eu já tinha muito essa ideia, né? Falei, putz, vou trabalhar no agronegócio. E eu nunca tinha calçado uma botina, nunca tinha visto um pé de soja, nada, sabia nada. E aí Diferentemente da história do Gustavo, né? Que cresceu nisso, né? Exatamente. Engraçado, né? Eu sou o cara tech mesmo, assim, urbano. Legal. Era, né? Hoje assim, os meninos olham eu falando com o agrônomo, com coisa assim, eu consigo entender cada detalhe, né? Pra quem não tá entendendo ou não isso viu que eu ia pedir pra você, quem é o Gustavo? No episódio anterior, o Gustavo Alves, ele esteve aqui conosco, né? Da Nagro. Então, quem não tiver assistido esse episódio ainda, clica aqui nesse balãozinho que vai ter aí exatamente o episódio dele para você assistir também, que é o nosso outro episódio sobre agro aqui. Boa. O Gustavo é amigo meu, assim, um baita empreendedor também. Eu entrevistei ele um pouco no podcast nosso também. E é uma experiência muito legal. Só que é outra pegada, assim, é uma pegada mais focada no crédito, né? Um pouco diferente aqui. E a gente tá bem aqui na engenharia, uma parte mais dentro da fazenda mesmo, né? De operações internas. E aí, cara, assim, eu não entendia nada de agronegócio, aí falei, poxa, o que eu vou fazer? Eu preciso arrumar um sócio que consegue ter pelo menos algum feeling melhor para o agronegócio. E aí, o cara mais agro que eu conhecia era que é o meu sócio hoje, né? Que é o Tomás. O Tomás, ele o apelido dele, inclusive, é Matuto. Porque ele é o cara que chegou na engenharia mecatrônica calçando botina. Pô, escolheu bem então, hein? Né? Aí é o Matuto. Falei, pô, vamos ver. E aí um cara falava com todo mundo, e aí a gente numa aula de microprocessadores lá, né? Todo mundo já sabia, assim, acabei virando famoso lá na mecatrônica porque eu tava mexendo com drone, e eu construí os drones e tudo. E aí eu falei, Tomás, você não... É o Matuto, né? Eu chamo ele de Matuto o tempo inteiro. O que você acha de você tocar o negócio comigo, a gente botar esse negócio pra frente? Já tem um nome, vai se chamar Sensix. E o que é Sensix? Sensix, o nome, né? É um acrônimo, né, de sensoriamento, né? E X é de pixel, sensoriamento por foto. Como a gente queria trabalhar com drones para coletar foto, para resolver problemas de agronegócio, Sensix. Essa foi a ideia inicial, que hoje é maior. Aí foi lá o comecinho, a sementinha foi essa, né? E aí o Tomás, ele ficou ali, rapaz, vou pensar. Aí falou com o pai dele, falou com a mãe dele. E aí um dia a gente estava fazendo uma vista de prova, né, na frente ali da sala do professor Maurício Scarpinati, que é um Maurição, assim, que a gente chama ele carinhosamente, um cara que está conosco, assim, ajudando até hoje. E aí eu, cara, vamos fazer? Eu topo, vamos fundar. Isso foi em julho de 2015. Eu estava já finalizando ali, eu tinha voltado da França e tudo, eu estava ali no último ano de faculdade, ele topou. Eu falei, beleza, eu já tenho drone, já que eu já tinha montado, para hobby, para tudo, já tinha mais ou menos o que tinha que fazer. A gente achou depois um outro cara da nossa sala que gostava mais de programação para poder fazer o software, né? E aí a gente entrou na sala do Maurição, do professor Maurício, e a gente contou a novidade. Ele foi o primeiro cara a saber, eu acho que sou o primeiro que nossos pais se brincaram. E aí ele ficou super empolgado e se ofereceu para nos ajudar, assim, foi um baita do mentor, um paizão mesmo ali no começo da empresa para
para poder nos ajudar na parte de processamento de imagens, que é a especialidade dele. E aí esse foi o começo, né? Muito rapidamente a gente entendeu que o drone, o equipamento, não ia ser um negócio, né? O negócio nosso ia ser como que eu transformo os dados coletados por esses equipamentos em decisões, né? Inclusive, hoje, um termo que a gente cunha muito é o termo agricultura de decisão. Então, o que a gente faz como missão na empresa é transformar dados em decisões que alimentam o mundo. Uhum. Então, como que eu transformo dados, forneço dados, insights e decisões para essa cadeia do agronegócio, focado agora, nesse momento, principalmente nas decisões dentro da porteira, né? Da produção de comida, né? Produção de grão, soja, milho, cana, etc. Para que essas decisões gerem mais produção, mais eficiência e, consequentemente, mais alimentos aí para o mundo. Tá? E como é que você conseguiu os seus primeiros clientes? Porque, a gente está falando de um projeto, depois esse projeto virou provavelmente um MVP, e aí você teve seu primeiro cliente. Como é que vocês conseguiram começar a captar esses clientes? Legal. Raça, né? A gente, nos primeiros anos de empresa, os dois primeiros anos, 2016, 2017, ali quase até o final de 2017, a gente funcionava no nosso apartamento, né? Começou ali no meu, depois a gente foi para a sala ali do apartamento do Tomás. E aí as primeiras pessoas que a gente vinha trazendo para o projeto, né? Vinha muito com a promessa de ter equity no futuro, né? E às vezes era um estágio sem remuneração, porque o cara precisava fazer um estágio obrigatório, mas a gente, fica aqui que nós vamos ser grande, né? Então a primeira coisa que a gente tinha que vender era para as pessoas que iam trabalhar conosco, né? Inclusive dessa época, a Gabriela Barreto, por exemplo, ela entrou nessa época de apartamento, né? E entrou como uma estagiária. Olha. E hoje é sócia nossa, né? É a nossa CPO, né? Que comanda toda a parte de projetos, produto, né? Dentro da Sensix. O nosso CTO também, o Eberton, também começou nessa época. Só que o Eberton ele já entrou já numa transição que a gente já estava saindo do apartamento e indo já para uma empresa. Mas foi ali, tudo ali aconteceu em meados de 2017, tá? E, cara, assim, era ligação. A gente procurava no Google, procurava na internet, né? E ligava pra caramba. Só que a gente teve uma conexão muito importante. O pai do meu sócio, né, o Renatão, ele é sócio, ele tinha uma participação, ele ainda tem uma participação minoritária numa grande empresa do agro, que é a Agrivale, né? E aí a gente falou com ele, falou com o diretor na época, e eles têm uma base aqui em Uberlândia. E aí, numa conversa de confraternização lá da turma lá, falou assim, os meninos estão começando a mexer com drone aí para agronegócio aí, vamos lá apresentar para vocês e tal. Aí o Adelme, né, na época, esse diretor aqui na Casa Bugre, Minas, né, falou, rapaz, a gente, daqui umas 3 semanas, vamos ter uma reunião aí que vai ter todos os vendedores, e aí vocês vão lá apresentar lá, nós vamos abrir lá uns 10 minutinhos para vocês apresentar o que vocês estão fazendo. Esse era o verdadeiro pitch, né? Fazer um pitch, aí era um pitch mais comercial. Aí eu falei, beleza. Peguei na internet tudo que eu tinha visto de drone, de coisa, de agricultura Legal. E tudo. Botei tudo nos slides. Esse slide, inclusive, foi até engraçado que eu estava fazendo um limpa no meu drive e eu achei essa apresentação. Esse aqui não. Tem que colocar numa moldura, hein? Lá no meu drive. Achei essa apresentação. Essa apresentação foi feita, inclusive, ela é a primeira foto do Instagram da Sensix. Você conseguiu rolar bastante ali o feed. Você vai achar, porque foi o nosso Day One, né? Que foi a primeira apresentação, assim, que a gente fez para agrônomos, para quem é do mercado. E aí é legal porque a gente fez a apresentação e lá a gente descobriu muita coisa legal. Inclusive, assim, tem uma praga que fica no solo, que é muito prejudicial para a soja, e que chama nematóide, tá? É tipo um vermezinho que ele se anexa na raiz e ele vai sugando a energia ali, os nutrientes da planta. E essa empresa que a gente foi fazer a apresentação, ela tem produtos nematicidas, né? Para poder, né, combater os nematóides. Mas a gente sabia, nunca tinha ouvido falar essa palavra na minha vida. Aí a gente chegou, fez uma apresentação, o cara levantou a mão assim e falou, cara, muito bacana aí, entendi, vocês vão voar drone e fazer detecção de doença, de praga e não sei o quê. Mas me diga uma coisa, vocês estão pensando em alguma coisa para nematóide, identificar nematóide? Aí a gente, muito categórico, foi claro, eu nem sabia o que é. Tudo que influencia o comportamento da planta, nós vamos conseguir encontrar, né? E indicar onde está o problema para vocês.
Eu peguei já o celular na hora, escrevi para não esquecer, para pesquisar depois o que era nematóide, né? E por incrível que pareça, hoje a detecção de nematóides, né, o tratamento direcionado de nematicidas é um dos produtos do nosso portfólio hoje na C6, né? Então, foi uma evolução legal que a gente aprendeu no dia 1, que eu tinha que me preocupar com nematóides, né? E aí, saindo ali, o Adelme também, o diretor, falou, cara, a gente vai fazer uma feira em janeiro, lá em Canarana, no Mato Grosso. Gostaria que vocês estivessem lá conosco. Vamos. A gente paga ali a hospedagem, vocês só dão um jeito de chegar lá, né? Gasolina, tudo. Falei, beleza, bora. Eu tinha um Celta na época, indo pro Mato Grosso de Celta. Pegando 300 km de estrada de chão pra chegar lá na feira. O Celta não tinha mais para-choque, não tinha ar-condicionado. Chegou só o caco. Quase ficou o Celta lá. Só o caco. Nós saímos 5 horas da manhã, pegamos a estrada errada. Chegamos lá 1 hora da manhã, do outro dia já. Foi um caos. Essa história a gente conta para todo mundo que entra na C6 para poder entender o que é resiliência de verdade, né? Uhum. Sim. E enquanto isso, a gente estava tentando fazer o drone voar. Que a gente tinha um drone, então tinha um drone multirotor, que a gente chama, né? Que é aquele que todo mundo conhece, tem 4S, um helicópterozinho. Só que para a agricultura, ele não tem autonomia suficiente. Uhum. Então vocês produzem o drone, é produção de vocês. Nossa, a gente fez tudo zero. Eu fiz, né? Era a minha especialidade fazer o drone. Mas na época, a DJI e outras empresas já estavam especializadas em drone igual hoje? Tava começando. Tá. A DJI ela tinha o Phantom 2. Que nem era para agro, né? Não existia DJI agricultura. Não, né? Isso aí é muito recente, né? Era para propostas civis lá, que eles chamam, né? E aí eles lançaram o Phantom 3, que era uma revolução. O Phantom 3, assim, em 2013, se eu não me engano, lançou o Phantom 3. E aí, mas a DJI, assim, pô, o drone voava 10 minutinhos, 8 minutinhos. Eu falei, cara, como é que nós vai pegar uma fazendona dessa aqui e fazer muito... Não, tem que botar drone para voar 1h30. E esse foi o nosso desafio. Aí a gente entendeu que se fosse pro helicópterozinho não dava, né? Pro multirotor. Aí a gente, então vamos fazer avião. Aí a gente começou a projetar os aviões, comprava alguns protótipos de aeromodelos da China, trazia, a gente montava, fazia. Então, comecinho ali, os 2 primeiros anos da Sensex foi montar drone, botar pra cima e esperar cair. Montar drone, botar pra cima e esperar cair. Que sempre caía e a gente falou, puto, errei onde? Né? E aí testava lá numas áreas mais afastadas, voltava para dentro de casa, né? A gente chegava a emendar asa de drone com palito de churrasco, cara, foi complexo. E tudo isso sem dinheiro, tá? Sem nada, sem investidor, sem patrocínio. O que tinha ali, a gente tinha sobrado um dinheirinho ali que tinha sobrado do intercâmbio, deu para dar uma guardadinha, falei, com isso aí que nós vamos começar. E aí a gente... Em 2016, ali, um ano depois, a gente conseguiu o primeiro cliente, né? Que foi a Sementes Adriano, na época, uma das principais sementeiras de soja hoje do Brasil. Foi um puta marco para nós. E também tinha uma consultoria de agricultura de precisão lá de Mineiros, no Goiás, que a gente ia, rodou e também conseguimos fechar. Aí a gente começou os primeiros faturamentozinhos. Ligando, descobrindo e vai fazendo conexão. Aí o primeiro faturamento nosso foi um treinamento que nós fizemos aqui para a MIPA, né? Que é a Associação Mineira dos Produtores de Algodão, tá? E a gente foi fazer um treinamento de drone lá, que eles tinham comprado uns drones. E aí tinha um consultor que conhecia a MIPA, esse consultor era um consultor de Patos, que conhecia esse consultor lá da Sementes Adriano, aí falou da gente para ele, aí a gente foi lá, e aí deu certo, fechou, e aí foi fazendo as conexões, né? Então, assim, uma coisa foi puxando a outra, muito devagarzinho, porque o mercado é muito analógico e muito espalhado, né? Pouco digitalizado ainda. Hoje é totalmente diferente de 10 anos atrás. E aí a gente foi conseguindo os primeiros. Mas no começo da empresa, os 2 primeiros anos foi entendendo o que era agricultura, entendendo os desafios, entendendo as decisões que precisam ser tomadas e tentando criar uma solução para isso. E aí, como o nosso negócio era transformar dados em decisões, falou, talvez o nosso negócio não seja criar o drone, talvez o nosso negócio seja realmente, de fato, o software. 3 meses depois ali da abertura da empresa, a gente já começou, né, a criar. E 2 anos depois a gente lançou o FieldScan, que é o nosso produto. No finalzinho de 2017, a gente lançou a nossa plataforma. Foi a primeira plataforma de processamento de imagem de drone para agricultura da América Latina, né? Os benchmarks que a gente tinha eram 2 empresas americanas, na época, né, que a gente
viu como é que funcionava, viu que o mercado americano estava começando a se mexer. Mas você continuou com os drones? Aí a gente continuou mais 2 anos ainda fazendo operações nas fazendas com os drones. Aí talvez nem sempre drones nossos, tá? Aí a gente já começou a pegar uns drones da DJI e tal, dependendo da operação. E aí em 2019 a gente acabou totalmente com a operação de drones e viramos uma empresa de puro software, tá? A gente processa a imagem dos drones, só que o produtor, o nosso cliente, compra o drone, ele voa o drone, ele só manda os dados do drone para que a gente consiga processar e gerar a decisão que ele precisa. Certo. A gente hoje tem imagens também cada vez mais precisas de satélites, né? Vocês vêm trabalhando com isso também, Muito. em substituição ou em complemento ao drone? Conta um pouquinho sobre isso. Com certeza. Quando em 2019, a gente foi lançando alguns produtos, tá? Então, só para sintetizar aqui, eu acho que até agora eu não falei muito sobre a SenSigs, etc., mas o nosso produto tem uma plataforma web, onde o produtor tem um login e senha, e ele vai ali dentro consolidar todos os dados agronômicos que ele tem sobre a fazenda dele. Ali ele vai fazer toda a parte de fertilidade de solo, com a gestão das análises que ele faz química do solo dele. Ele vai ter os dados das máquinas que vêm das colhedoras, vêm para a nossa plataforma, e já integrado com todas as marcas de maquinário. Que tipo de dados? Normalmente dados de colheita, né? Então o cara tem uma colheita de soja ali, quantos sacos eu produzir de soja em cada hectare, né? Então ele traz esse dado, Legal. a gente consolida e joga como mapa. Ali dentro a gente também vai ter os dados de satélite, a gente trabalha com algumas constelações de satélite, a gente pode falar um pouquinho disso também, mas hoje a gente tem imagens diárias das lavouras, todo dia eu consigo ter uma imagem. Agora a gente está lançando alguns produtos com foco em radar satelital, que aí eu fujo do problema das nuvens, onde eu trabalho com dados que não são dados só óticos, são dados de micro-ondas, então assim, é uma tecnologia completamente diferente. Eu acho que vai ser nosso próximo grande pulo com esse novo produto. E a gente trabalha também com os dados de drone, continua trabalhando com dados de drone. Então, quando a gente lançou a plataforma, a gente queria identificar problemas. E aí tem um negócio que chama índice de vegetação, que eu consigo entender onde que tem problema. Se a planta está mais amarelada, se ela está mais verde, então a gente consegue caracterizar e vetorizar bem isso. Dali eu gero um mapa de aplicação para dizer, ó, aqui você tem que aplicar mais... Isso aí tem uma série de produtos lá. Mais regulador de crescimento no algodão aqui e menos aqui. Maturador na cana mais aqui e menos aqui. Então a gente gera um arquivinho. Por isso que a gente chama decisão, né? O nosso output sempre tem que ser uma decisão. É decisão de aplicar um insumo e esse insumo ou eu vou economizar, eu vou otimizar a distribuição dele. E isso também vai provocar melhoria na eficiência operacional da produção e também aumento de produtividade. Eu até te perguntei essa questão do satélite, porque basicamente bate muito a época que vocês vieram crescendo com a era do New Space, né? Então acaba que você tem aqui também uma oferta de serviços muito melhores, né? Da parte espacial, né? Do setor privado. O Sentinel-2, né, que é um satélite mais utilizado hoje para a agricultura no mundo, foi lançado em 2016. Uma missão da Agência Espacial Europeia que mudou a forma como a gente observa a Terra. Tá? Nessa época, a gente viu que o satélite era ruim porque ele ainda não era tão bem calibrado, os pixels ainda eram muito grandes, então não conseguia ver detalhe, a frequência. O Landsat, que é mais conhecido, que é um pouco mais antigo, é um pixel de 30 metros com 15 dias de frequência. O Sentinel-2 já caiu para 5 metros a cada 5 dias. E a Planet, que a gente passou a utilizar a partir de 19, caiu para mais de 250 satélites em órbita, com 3 metros de resolução e todo dia, imagem. Às vezes dia com mais de uma imagem. Então, assim, foi melhorando absurdamente, né, as tecnologias habilitadoras orbitais também. Então, como é que foi a nossa jornada? A gente lançou a plataforma com índice de vegetação. Em 2018, a gente lançou um produto específico para cana, de quantificação de falha de plantio, que era que o cara voava o drone e a gente conseguia contabilizar quantas plantas estavam faltando, quantos porcentagens de falha que a usina tem. Isso é um dado que está consolidado até hoje, né, como produto nosso. Em 2019, a gente lançou um produto de detecção de plantas daninhas com machine learning. Esse é bem legal também, então o cara voa lá na lavoura e aí fala, ó, você tem planta daninha aqui, aqui e aqui. Então, se você for aplicar o herbicida, não aplica na área inteira, você aplica só aqui. Você economiza 80% do seu herbicida. Então, um produto que fez muito sucesso na época da gente lançou e faz até hoje. E aí, em 2019, a gente começou a identificar que só o drone ia limitar muito o nosso crescimento.
eu precisava que o cara tivesse um drone, ou eu ter que ir lá, bicho, cara, é muito difícil. A gente chegou a voar, eu sozinho, de voar drone, eu devo ter voado uns 200 mil hectares, tá? Pra vocês terem uma ideia, a cidade de São Paulo tem 130 mil hectares. Você voou quase 2 São Paulo. Exatamente. Então, assim, porque a gente focava muito em grandes áreas, então eram grandes contratos e tudo. E aí, em 2019, a gente falou, não, vamos pro satélite. A gente tinha acabado de fechar um contrato com a Bioenergética Aroeira, foi o primeiro ano nosso de contrato com a Aroeira. Na época eram 35 mil hectares. Eu falei, cara, esquece o drone, vamos pro satélite aqui que nós vamos fazer um negócio mais escalável. E aí a gente começou com as soluções satelitais também. E aí, em 2019, a gente se posicionava como uma solução não mais só de drones, mas de imagem para agricultura. E aí a gente foi indo, né? Até pulei um capítulo, né? Uma coisa que possibilitou muito esse nosso crescimento foi a primeira rodada de investimento nosso, né? De Venture Capital, que foi com a Algar Ventures na época. A gente teve uma oportunidade muito legal dentro da Algar Farming, né? Que é uma das... É isso que eu ia te perguntar. Dentro do grupo Algar, né? Existe a Algar Farming, né? Que é a empresa de produção de grãos. Grãos, cana, eles acabaram diversificando bastante com o tempo. E aí lá dentro a gente começou a ter os primeiros contratos de voo de drone em escala, né? Dentro das áreas da Algar. E eles viraram também investidores nossos, né? Como a Algar Ventures. Aí já era um setor coligado, mais diretamente ligado à Hold mesmo. Não tinha nada a ver com a Telecom, não. Era a Algar Hold. E aí a gente recebeu esse investimento, foi em 2017, só que a gente recebeu junto com o lançamento da plataforma. Aí fomos crescendo. E você falou dos contratos, né? Só para entender melhor, os seus clientes têm contrato de longa duração com você, é recorrente? Depende, eu tenho produtos recorrentes e tenho produtos não recorrentes. São módulos dentro do FieldScan. A maioria hoje é recorrente, tá? A gente se considera uma empresa SaaS, tá? Um software como serviço. Normalmente o cara paga por hectare por ano. E aí dentro desse pacote por hectare por ano, ele vai ter os módulos ali de monitoramento. E você atende fora do Brasil, né? Pelo que a gente estava conversando. Sim, aí a gente tem alguns clientes já. Aí as conexões foram acabando acontecendo, né? O agro é um mercado... Parece que é grande, mas ele é relativamente pequeno em número de pessoas, né? É assim, muito grande, poucos players, né? Exato. E a tendência é diminuir cada vez mais, né? Exato. Tem cada vez mais grandes fazendas consolidando mais, comprando pequenas fazendas. E acaba que as conexões são muito se constantes. Conhecem as pessoas. Exato. E acabam indicando para o outro. Acontece isso demais. É aquilo que eu falei. A gente... Aqui na MIPA, em Uberlândia, conheci o cara de Patos, que já levou a gente para o Mato Grosso, em Rondonópolis. E aí já foi fazendo as conexões. Aqui na Casa Bugre, que a empresa só que é de Indaiatuba, tinha uma filial aqui que levou a gente para Canarana, que a gente já conheceu uma porrada de novas pessoas lá também. Né? Então, a gente vai conseguindo fazer essas conexões. E a gente foi trabalhando muito bem esse desenvolvimento de mercado ao longo do tempo. Sempre um trabalho muito sério de desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de mercado. A gente participou da nossa primeira AgriShow, né, que é hoje é a maior feira da América Latina em 2018, né, bem no ano seguinte do lançamento do FieldScan. Ali a gente já fez uma porrada de novas conexões. Ali a gente conheceu alguns produtores da Bahia, por exemplo, que hoje é uma das principais regiões que a gente atende hoje, é o oeste da Bahia. São produtores extremamente tecnificados, puxam muito a demanda de tecnologia, né, então é uma região que a gente tem bastante cliente, tá? Produção principalmente de algodão e soja, né, no oeste da Bahia. E lá a gente fez as primeiras conexões e fez os primeiros trabalhos também dentro do algodão. E aí a gente tem muita coisa legal que a gente desenvolveu no algodão e dá para falar depois um pouco também, tá? Mas assim, a história é bastante longa, são 8 anos, né, de 2015 para cá, 2016, né, porque foi no finalzinho de 2015. E a gente foi iterando muito o produto, foi pivotando, entendendo que o negócio não era drone, depois foi para satélite, né? E aí em 2020 a gente recebeu mais um aporte, aí foi de um fundo de Venture Capital lá de São Paulo, né? Que é o pessoal da Domo, tá? Um dos fundos aí mais ativos hoje na América Latina. E boa parte dos gestores, né? Dos fundadores do fundo da Domo são fundadores do Buscapé. Sim. Né? Então eles tinham um know-how muito legal em tech e nos ajudaram bastante nesse começo, né? E a gente já recebeu 3 aportes deles também em rodadas sequenciais depois, né? Então entrou a Domo e a tese era, não vamos ser mais uma empresa só de imagem. A gente quer dominar tudo. A gente quer trazer todos os dados para dentro de um único ambiente, cruzar essas informações e trazer decisões que não existem sem esse cruzamento.
A gente falava que no começo a gente era geradores de quick wins. Então, eu tinha quick wins. Então, eu identificava ali a planta daninha, e aí ele aplicava nela e ele economizava 80%. Isso é um quick win. E aí a gente começou, eu preciso ter mais e mais quick wins, mas mais do que isso, eu preciso consolidar esse monte de coisa que o produtor está tendo que comprar. Porque ele tinha que comprar uma plataforma para ver máquinas, outra plataforma para ver drone, outra plataforma para dar de satélite, outra plataforma para dar de solo. E eu olhava para aquilo e falei, cara, não está certo. A gente precisa ter uma ferramenta de campo que faz tudo, o máximo de coisas possíveis, né? E aí a gente veio nessa jornada. Entregar uma solução completa. A gente chama de solução one-stop shop, né? O cara entra ali, compra ali ele resolve a vida dele, né? Aí a gente falou, beleza, qual que é o próximo passo? Vamos para a fertilidade de solo. Quando a gente olhava a composição de custo de produção, o produtor gasta mais de 30% do custo dele é fertilizante. Então, beleza. Com o drone eu já consegui arrumar a parte aqui de semente para ele entender as falhas, né? No caso da cana ali é muda. Já comecei a arrumar aqui a parte de herbicida, né? Então já dá para ele aplicar legal. Ali no algodão eu já comecei a arrumar maturador. Então eu fui olhando todas as linhas de custo que o cara tinha. Falei, como é que eu vou otimizar todas? Eu quero elevar o patamar de produção do cara. E aí com o drone a gente estressou bem isso. Tá, qual que é o próximo passo? Agora vamos para a fertilidade de solo. Se o cara gasta tanto com fertilizante e corretivo, então nós vamos trabalhar então para poder otimizar esse custo para ele. E aí a gente foi aprender o que era fertilidade de solo, o que é gestão de solo. Foi tudo do zero. Compramos um curso para entender agronomicamente o que é cálcio, magnésio, o que é um calcário, o que é saturação de base, capacidade de troca catiônica, esse monte de termo que a gente tinha que aprender, né? E aprendemos. Em 1 ano a gente lançou o primeiro MVP da solução do módulo de solos nosso. Já tinha esse aporte, né, que entrou da Domo e da Silver Angels, né, que é um fundo que entrou junto com a Domo. Em 1 ano a gente conseguiu lançar. No começo de 2021 lançamos o módulo de solos, e aí foi evoluindo ele com o tempo. E aí, 6 meses depois, a gente lançou também um módulo de máquinas, para trazer os dados de colheita. Nesse momento é que a gente entendeu que a gente chegou no nosso primeiro ponto de Product Market Fit. Tá, então conseguimos chegar no Product Market Fit. Então o produto nosso estava tendo mais aderência com o mercado. Legal. E melhor ainda, e a gente resolveu grandes problemas de negócio que a gente tinha. Um era a sazonalidade, com drone eu tinha que esperar ter soja para voar. Soja você tem de novembro a fevereiro. Depois você não trabalha, como é que faz? Então eu tinha que criar soluções que quebrassem um pouco essa sazonalidade. Uma das primeiras coisas que a gente fez foi ir para cana, que aí eu já trabalhava mais no meio do ano. E depois quando a gente foi para solos e para máquinas, eu trabalhava antes do cara plantar, durante o plantio, durante o crescimento da cultura e depois que ele colhia. Falei, opa, se eu estou gerando valor o ano inteiro, eu posso ser um SaaS agora, né? E a gente mudou o modelo de negócio, quebrou essa sazonalidade de receita, transformou a nossa receita de serviço de voo de drone em MRR, né, receita mensal recorrente, e aí o modelo foi ficando mais interessante. Você ajuda até o fluxo de caixa da sua empresa a poder ter novos investimentos, né, sem ter que ficar recorrendo a fundos o tempo todo, né? Agora, Carlos, me conta uma coisa, a sua equipe, basicamente, você foi implementando produtos, cada vez mais produtos de diversas áreas, né? Provavelmente hoje você tem uma equipe diversa, né? Diversas áreas que estão juntas, né? Não apenas pessoal da tecnologia, pessoal do agronegócio. Como é que é essa gestão de pessoas quando você tem várias pessoas de diversas nichos juntos? É complexo, né? Eu acho que cultura talvez seja um dos pontos mais cruciais para o sucesso de qualquer empresa, né? Não só startup, mas empresa de fato. E a gente sempre cuidou muito dessa cultura. Desde o comecinho lá, quando a gente estava lá no apartamento, fica com a gente aqui que a gente vai longe e tal, a gente cultivou muito isso, né? A gente montou um programa de stock options também muito cedo, né, para poder reter talentos que a gente sabia que precisaria no longo prazo, né? Então isso formou uma base muito forte de líderes, né, na empresa. E aí a gente, em 2021, eu acho que a gente até demorou para tomar uma decisão, trazer uma pessoa de RH para ajudar nisso. Tá? A gente demorou bastante, era eu e meu sócio ali que tocava mais isso. É complexo. E aí entrou a Rafa, né, que é a nossa... A gente chama esse departamento de pessoas, o RH, nosso chama-se GC, Gente e Cultura. Então esse departamento cuida de gente e cuida da cultura, né? Então aí a gente montou algumas estruturas organizacionais
onde a gente montou grupos transversais de afinidade, aí montou algumas formas de interagir transversalmente também, montar grupos onde um desenvolvedor da equipe de tecnologia fala diretamente com alguém do comercial. E a gente foi criando isso. Eu acho que isso foi muito orgânico, acho que foi muito no feeling também, mas deu certo, assim. Eu acho que no fim do dia é muita tradução da nossa visão como fundadores, como que a empresa se comporta, né? Ela é muito como que realmente a gente coloca as metas, como é que coloca a visão, como é que coloca a missão da empresa. Essa missão aí de transformar dados em decisões que alimentam o mundo, eu acho que a gente ficou uma tarde inteira pensando como sintetizar a missão. E a gente transformou um textão numa frase que resume tudo. E a gente faz tudo isso em conjunto, né? Então, assim, a parte realmente de pessoas sempre é um desafio, sempre vai ser para todo mundo. A gente conseguiu fazer isso de forma... Eu acho que foi uma das coisas que a gente acertou bastante, né? O pessoal fala muito do time de tecnologia, que é difícil hoje de contratar, de reter. Pelo fato da gente ter tido essa base, não é um problema que a gente acha hoje, encontra. Óbvio, sempre é difícil contratar qualquer departamento, tecnologia sempre vai ser, mas talvez a gente sofre um pouquinho menos, né? Do que empresas que acabam gerando essa base desde muito cedo. Tá? Mas com certeza importante. Hoje a gente está com um time de 36 pessoas. E fiquei sabendo que vocês estão em processo de mudança agora. Exato. Né? Uma mudança de conceito, na verdade, né? Nem de escritório, né? A gente, até comecinho de 2020, né? Quando começou a pandemia ali, a gente era 100% presencial, tinha um escritório ali no centro. Na época a gente tinha umas 20 pessoas no time. Durante a pandemia a gente... São quantos hoje? Somos 36. Legal. Né? 36 pessoas. E aí, um pouquinho antes da pandemia até aqui. Na pandemia a gente cresceu bastante. E pelo fato do nosso negócio ser muito digital, a gente conseguiu lidar muito bem com o home office, né? E aí, quando a gente voltou, falou assim, vamos voltar para o escritório. A gente tinha acabado de fechar mais um follow-on da captação que a gente tinha feito com a Domo. Falou, estamos capitalizados, e aí, vamos voltar para o escritório ou não? Eu falei, vamos voltar para o escritório, a gente faz um escritório legal. Mas foi um direcionamento deles também, que vocês voltassem? Não. Ou eles não exigiram isso na hora de... Não, o nosso relacionamento com os nossos investidores sempre foi muito bom, sabe? Muito tranquilo, e eles sempre deram muita autonomia para nós, né? E a gente sempre foi muito transparente também com eles, porque que a gente acha que é o certo. A gente tem reuniões mensais de conselho, né? Conselho consultivo com eles, então isso aí, graças a Deus, foi um negócio que a gente conseguiu escolher bem também para os nossos sócios, tá? E aí, quando a gente falou, vamos voltar, vamos botar a turma aqui para poder, né, dar o gás aqui e a cultura, né? A gente sempre teve muito isso de, é muito mais fácil construir a cultura quando tá todo mundo junto ali, tomando um cafezinho entre uma atividade e outra, né? Só que na pandemia a gente conseguiu também. A gente chegava na sexta-feira à tarde, abria o Discord lá e começava, Google Meet, e começava a jogar joguinho. Discord é união, né? Não tem como, né? Inclusive o Discord hoje é a nossa ferramenta corporativa de comunicação. A nossa também, a gente adotou. Que legal. E aí a gente aprendeu durante, né, no pós-pandemia, a gente foi vendo que a galera não estava assim tão mais disposta a ir para o escritório agora antes. Falei, cara, vamos ter que se adaptar a essa nova realidade, né? E aí depois de muito pensar, eu falei, 2 anos depois que a gente foi para esse novo escritório, e falou, vamos entregar o escritório e vamos para o 100% home office e vamos continuar entregando o que a gente sabe, né? Sempre hoje a gente tem uma metodologia que a gente usa de gestão, que é os OKRs, né? Ou OKRs, né? Que o pessoal fala, que é objetivos e key results, né? Então, a gente tem um OKR estratégico por ano, que é o direcionador de todo mundo. Cada equipe tem seus OKRs do trimestre, que fala assim, o que você vai fazer para a gente conseguir chegar nesse objetivo no fim do ano e melhorar essas métricas aqui que estão sendo medidas, né? Então, assim, a gestão sempre foi muito bem feita, né? A parte de projeto, de tecnologia, a gente sempre investiu muito em CRM, muito mesmo. Então, toda a nossa equipe de vendas, de marketing, de customer success também, tudo integrado num CRM só. Então, a gente sabe o que está acontecendo o tempo inteiro sem fazer esforço, né? Então, esses processos que foram criados ajudam na gestão, mesmo que você não esteja com a pessoa o tempo inteiro. E a gente, chegando ao final do nosso episódio, Carlos, a gente gosta muito de perguntar, por causa do nome Power Mind, né? Legal. Qual que é o
o momento mais power que você teve na sua vida, de mais energia, de mais alegria, de mais ânimo, Nossa, de mais... essa. Aquela coisa mais assim, não precisa pensar, é a que mais te fez sentir mesmo, cara, eu não tô acreditando que eu tô aqui. Aquele momento que você tava com toda a energia no corpo. Putz, tem tantos, pô, cara. Não, então manda o primeiro. O primeiro com certeza vai ser o mais memorável seu. Cara, você fala da vida ou da empresa, cara? Tanto faz. Pelo visto, as duas coisas se misturam com muita frequência. Mistura bastante. Cara, eu tenho um recente que eu lembro bastante. Eu nem cheguei a chegar nesse ponto para comentar com vocês, mas a SLC Agrícola tornou-se sócia nossa ano passado. A SLC Agrícola é o maior produtor de grãos do mundo, né? Capital aberto na bolsa, os caras mais profissionais que eu já conheci em produção agrícola do mundo. E a gente fez essa captação ano passado e eu lembro como se fosse ontem, cara, assim, eu falei, putz, cara, eu preciso conhecer esses caras, eu não conhecia ninguém que me conectava. Achei um cara no LinkedIn. Na verdade, eu já conhecia o gestor, porque eu fiz algumas reuniões tentando vender Sensix, mas nunca foi para frente. E eu achei um cara do Venture Capital, né? Eles abriram lá um departamento, igual a Algar fez com a Algar Ventures, eles abriram a SLC Ventures, né? Que é um CVC deles, né? Legal. E eu me conectei com o Aranha, né? O Carlos Aranha. E ele foi super solícito na hora no LinkedIn. A gente marcou uma reunião na semana seguinte. Fiz uma call muito rápida. E aquilo me abriu uma esperança, que ele gostou pra caramba. Eu falei, putz, e agora? Será que vai dar? E eu queria muito a SLC como sócia nossa. E aí a gente fez uma captação, foi uma captação de equity crowdfunding. Foi um negócio assim meio histórico, porque nunca houve uma captação de equity crowdfunding onde tinha um CVC, um Venture Capital, né? Então um Corporate Venture Capital, que é a SLC, um Venture Capital, que é a Domo, e investidores, pessoas físicas entrando nos mesmos termos. E a gente fez uma captação de 5 milhões ano passado. E, cara, assim, eu lembro certinho, porque a gente precisava da SLC ancorando nessa rodada. Eu tava lá... a diretoria da SLC fez a reunião, era uma segunda-feira, no final da tarde, deu mais ou menos umas 6h30, o Aranha me liga e falou, cara, boa notícia, a diretoria adorou e vai entrar. Eu falei, cara, assim, na hora que eu falei isso, na hora que ele falou isso, eu olhei pra minha esposa que tava do lado, assim, e ela assim, e aí? Então, assim, foi uma explosão de alegria, porque, assim, a gente queria muito a SLC próxima, assim, porque realmente é um baita benchmarking para nós em produção, um baita benchmarking em uso de tecnologias, em eficiência e um endosso de uma empresa como eles. E a gente foi a primeira empresa que realmente tem um potencial para se tornar, e hoje somos fornecedores, né? Para mim foi uma validação de todos os 8 anos de história que a gente construiu desde que eu estava lá no apartamentozinho. A maior empresa agrícola do mundo, né? Contratando e virando sócio. É uma chancela sensacional. Então, assim, esse dia, assim, eu olhei para minha esposa, assim, e a gente gritou, falei, puta, é isso, né? Deu tudo certo. Aí, 2 semanas depois, a gente foi para lá, a gente conheceu o Frederico Logman, né? Que é a família Logman, é a família que são os acionistas, né? Da SLC Agrícola. A história da agricultura no Brasil se confunde muito com a história da própria SLC. Então, assim, para nós foi uma chancela, assim, extraordinária, né? São investidores e sócios muito ativos hoje também, né? Então, isso aí eu acho que foi a mais recente, assim, que a gente... que tremeu a base, sabe? Uma curiosidade aqui, antes de encerrar. Não sei se pode ser dito. Você comentou que, embora seja um setor extremamente robusto, maior importância no PIB brasileiro hoje, mas ele é extremamente concentrado, né? Hoje, vocês trabalham em torno de quantos clientes, assim, ativos? Na verdade, existem alguns bons milhões aí de produtores no Brasil, né? Sim. Só que aí você tem a segmentação entre o produtor familiar, que é o cara pequenininho, mais de horta. Você tem os pequenos produtores, e aí você começa a ter os produtores médios e os grandes produtores, tá? A gente trabalha num segmento que é entre o médio e o grande, tá? Normalmente a gente fala em hectares, né? Que é a área do cara. Mas hoje, por exemplo, um cara de 1.000 hectares, que é um cara que a gente considera pequeno para médio, é um cara que já fatura 10 milhões por ano, a empresa agrícola dele, tá? Então, assim, não é tão pequeno assim, tá? Mas hoje a gente ainda está num segmento um pouco mais acima. A gente está trabalhando com grandes produtores, que são produtores realmente aí... A própria SLC nós está falando na casa de bilhões de reais em faturamento, né? Então,
Então, assim, a gente trabalha com produtores normalmente aí acima de 5 mil hectares, usinas de cana-de-açúcar, que trabalham conosco também. A gente começou nesses grandões para poder ganhar toda essa experiência de como fazer. Mas eu já entendo que o próximo grande desafio da Sensix é como é que eu trago a eficiência que eu estou trazendo para esses caras grandes, que tem equipe, que tem processo. Eu ia te perguntar, qual é o desafio? Esse é o desafio nosso. Como é que eu trago isso e jogo dentro do produtor de 1.000 hectares, de 500 hectares de soja, ou de 200 hectares de café? E a gente já está desvendando como fazer isso, tá? A gente, ano passado, a gente abriu uma equipe específica de Data Analytics que faz serviços de assessoria em agricultura de decisão. Basicamente, a gente chega num produtor que não tem nada, um drone, nem sei o que é isso, o cara não tem nada, e a gente vai ser uma agricultura de decisão as a service para ele. A gente vai estruturar, diagnosticar, mapear processos, entender como funciona a gestão dele, né, fazer com que esses processos sejam bem conectados, implantar ferramentas de agricultura digital, como a nossa, não só a nossa, mas outras também complementares, de estação meteorológica, de telemetria de máquinas, montar um processo que faz sentido, trazer isso para um data lake, né, caso seja necessário, e dar decisão para esse cara. Legal. Então, a gente vai ter que botar serviço na ponta no começo, tá? Mas a gente entende que à medida que esse cara vai se maturando, ele vai entendendo que ele pode internalizar esse processo e ficar só com a parte de tecnologia. E a gente quer fazer isso por um sistema tipo um agente autônomo XP, né, que são os credenciados aí, né? Então, a gente vai ensinar também ao mercado as melhores práticas de condução agrícola para que eles usem a agricultura digital da melhor forma possível. Então, a gente entende que essa é a nossa missão aí para o próximo ano. Professor, gostou do episódio de hoje? Muito bom, poderíamos ficar aqui Nossa, pelo menos cara. o dobro, o triplo do tempo conversando. Eu queria. Mas aprendemos muito mais uma vez e ficamos aqui pela UFO muito orgulhosos de ver a sua trajetória aí, inspirando tanta gente que está começando como você veio lá de Imperatriz para cá. Valeu, obrigado. Parabéns. Professor. Obrigado, Rafael. Obrigado, Paulo, pelo convite. Sensacional estar aqui um pouco falando dessa história. Tem uns momentos aqui que até lembra aqui, dá uma emocionada. Legal. Né? Mas é uma história realmente muito bacana aí que, enfim, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Sensix aí, tá fácil de achar. Fala suas redes sociais aí. É fácil achar a Sensix AG no Instagram, no Sensix também fácil de encontrar ali no LinkedIn. Tem o nosso site que é www.sensix.ag, AG de agricultura, né? Então é fácil de encontrar também. A gente tem um blog também que é bem legal, a gente está com mais de 20 mil acessos únicos por mês. É um blog que você vai ver tudo de agricultura digital. Então o blog nosso é blog.sensix.ag. A gente tem uma academia dentro da Sensix, chama Sensix Academy também, onde a gente faz cursos para educar o mercado sobre agricultura digital. Dentro do nosso site você vai encontrar lá formas de acessar esses cursos, tá? E é isso, assim, eu acho que... e o podcast também, né? Vamos falar um pouco do podcast, o Sensix Cast. Você procura também no nosso canal do YouTube, da Sensix, e no Spotify também, só procurar Sensix Cast que vocês olham. Qualquer assunto relacionado aí à agricultura digital, a gente está falando bastante ali dentro do Sensix Cast também. Carlos, obrigado demais, viu, pela sua presença. Espero que a gente possa aí ter o nosso segundo round aí, tá? Agora, mais em breve, com o lançamento de algum novo produto ou o lançamento de alguma nova frente da empresa. Tá super aberto as portas, viu? Obrigado, Paulo. Obrigado, Rafael, mais uma vez. Pessoal, é isso, o nosso episódio de hoje fica por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, curtir o episódio de hoje e, óbvio, se você gostou, mande para os amigos, mande para os familiares, que vai ser muito importante que todo mundo fique sabendo dessa super conversa que a gente teve aqui hoje. E é óbvio que no nosso próximo episódio a gente vai ter gente boa sentado à nossa frente, a gente vai ter gente empreendedora sentada à nossa frente e nosso próximo convidado... É surpresa. É surpresa. Vejo você e até lá.